Bem-vindos! Hoje nós falaremos sobre tendências pedagógicas. Bom, as tendências pedagógicas podem ser de dois tipos, liberais ou progressistas. O primeiro ponto a ser considerado é que as liberais, a gente não deve confundir as coisas. Liberal não vem de liberdade, mas é justamente o contrário. As tendências liberais, elas são mais conservadoras, elas são mais tendem a manter a ordem social capitalista, então a não transformação. Já as tendências progressistas é justamente esse ponto, né, de transformar a sociedade, de formar um cidadão crítico, né, de transformar os conteúdos e não só os conteúdos, mas também o meio social. Então lembre-se disso. Nas tendências liberais, a gente tem quatro tipos. Temos a tendência tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Bom, a tendência pedagógica liberal tradicional, nela o professor é o detentor do conteúdo. Ele transmite o conteúdo, enquanto o aluno ele simplesmente ouve e aprende. Então, o aluno é um ser passivo. Ele não interfere na aula, ele apenas ouve e memoriza tudo. Ó, como a gente vê aqui, né? Existe muita valorização da memorização da disciplina. O ensino é centrado no professor e o aluno é passivo. Então lembre-se disso. Ensino, tendência liberal tradicional, o professor é o centro e o aluno, ele apenas aprende. O professor é o detentor do conteúdo. Então, isso prepara para a conservação da ordem social. Por quê? Porque a gente não está criando pessoas para transformar a sociedade, e sim para permitir que ela continue inalterada. Então, quando a gente cria alunos passivos, sem senso crítico, apenas com a memorização de conteúdos, a gente está fazendo justamente isso, criando alunos que não vão transformar a sociedade, e sim mantê-la como está. Tem basicamente isso que a tendência tradicional liberal ela enfatiza. Tá? Já a tendência renovada progressivista, o foco passa a ser agora o aluno, né? Então, o ensino ele passa a ser não pela, ou melhor, pela ação e não pela instrução. Então, o professor ele é agora um mediador, né? Ele orienta o aluno. O ensino agora é centrado no aluno. A gente tem a valorização dos interesses, de atividades, de problemas reais do aluno. Então, é, a tendência renovada, né? Ela vem realmente para renovar a tendência tradicional, para mudar tudo. A gente tem um desenvolvimento integral do aluno para uma melhor adaptação à sociedade. Então, é basicamente isso, tá? O professor é agora um mediador. O estudante agora, em vez de aprender apenas com o professor, né, memorizando, ele agora aprende fazendo. Já a tendência renovada não diretiva, né, ela é baseada na liberdade e na autorrealização do indivíduo. O ensino continua centrado no aluno e o professor atua aí como um facilitador para o processo. Entra muito a questão aqui da psicologia para a educação. O professor é um facilitador, valoriza também os aspectos internos do aluno, aspectos pessoais, de sua personalidade, do seu ambiente social, tudo isso entra em consideração. Já o ensino tecnicista, né? Lembre-se que o tradicional, o centro é o professor. Na renovada, o centro é o aluno. E na tecnicista, o que vale é o método, a técnica. O método passa a ficar no centro do processo. Então, ela é baseada no quê? Na eficiência, na racionalidade, na produtividade.
Temos, como já dissemos, a valorização de técnicas, de métodos, de recursos instrucionais, formação para o mercado de trabalho. Esse é o ponto principal aqui. Então, o aluno ele é voltado para o mercado de trabalho, a ser mais eficiente, a ter um desempenho melhor nas suas funções. Então, o método, a técnica é o que é o centro aqui desse ensino. Então, nas tendências pedagógicas liberais, o objetivo maior, podemos dizer assim, é adaptar o sujeito para o meio social em que ele está vivendo. Agora, indo para as tendências progressistas, né, como a gente já disse, é uma tendência que enfatiza a transformação da sociedade. A uma sociedade mais crítica, né, a transformação, a emancipação dos conteúdos e do meio social. E nisso a gente tem três tipos: libertadora, libertária e histórico-crítica. A tendência libertadora, progressista, libertadora, ela é baseada em Paulo Freire, inspirado nas suas ideias. E ela tem a ideia de transformar a sociedade através do ensino. O professor, ele agora se iguala com o aluno. Os dois têm o mesmo nível de importância. Ela é baseada na conscientização e na emancipação dos oprimidos. O ensino é centrado na realidade do educando e no diálogo. Então, lembre-se que nas tendências, principalmente na tradicional, o professor não queria saber, né, do que o aluno estava passando, né, da realidade dele, mas aqui não. O centro agora é a realidade do aluno, né, o diálogo, a valorização da problematização e de uma ação transformadora, a educação como prática da liberdade. Por exemplo, os conteúdos estudados, né, eles não partem do professor, né, mas agora partem dos alunos, o que Paulo Freire chamou de temas geradores. Então, é basicamente isso. O educando, o professor, eles estão no mesmo nível, ele, o, o aluno, ele é valorizado, ele tem a sua realidade, as suas problematizações, as suas necessidades valorizadas no ambiente escolar. Já a libertária, tendência progressista libertária, ela é mesmo a liberdade, envolvida com a liberdade, na autonomia, na autogestão, é a liberdade na educação, no sentido disso, né? De não haver cobrança, né? De ter uma autogestão, valorização da iniciativa individual e coletiva. Nessa tendência também, o Estado ele é desincentivado a participação dentro da escola, né? Ele participa o mínimo possível. Então, realmente é para criar eh, estruturas, eh, 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 ou melhor, criar escolas autogestionárias, né? Que vão se se gestar. Então, temos a valorização da iniciativa individual, crítica, como a gente já falou, à estrutura de autoridade de controle como o Estado. Então, ele interfere o mínimo possível. Por exemplo, a gente tem a ideia de grêmios, né, que são estruturas criadas dentro da escola para se autogerir, assembleias, projetos coletivos, ausência de avaliação, porque não faz sentido na libertária, né? É um ser externo avaliar a instituição interna. Eles próprios se autoavaliam e se autogerem. Já a gente vê uma tendência agora histórico-crítica. Essa tendência, ela valoriza os conteúdos tradicionais, né? Então, muitos dizem que se assemelha ou que é a mesma coisa de uma tendência liberal tradicional, mas não é. Sim, ela valoriza os conteúdos tradicionais, né? Ó, é um ensino voltado à compreensão das contradições históricas, valorização do conhecimento sistematizado e da ciência, mas
ele também valoriza o grupo, né? O quanto o grupo pode contestar, pode criticar. Então ele valoriza a reflexão, a criação de um ser crítico. Então, ao mesmo tempo que ele valoriza os temas, os conhecimentos sistematizados, os conteúdos tradicionais, mas ele faz uma crítica a eles, faz uma reflexão, buscando não eh, indivíduos passivos, né? Mas sim indivíduos críticos que vão, por sua vez, influenciar e transformar a sua realidade, transformar um meio social. Então, essas foram as tendências pedagógicas, né? E obrigado por assistir o vídeo.